Olá, boa tarde. Você está no canal Espiritualidade Anarquista e hoje aí a gente está na terça-feira. Terça-feira é o dia que a gente fala sobre espiritualidade aqui no canal. Então a gente leu a carta aos Hebreus, né? E agora a gente vai ler o livro da Helena Blavatsky, que é a Teosofia, né? Que significa que, cadê? Vamos ver. A chave para a Teosofia, da Helena Blavatsky. Então, hoje a gente vai continuar entendendo o pensamento dela, que foi a iniciadora aí do pensamento universalista, também teve muita base na questão da nova era, na questão do espiritismo, ela influenciou bastante. E ela é uma das escritoras mais negligenciadas desse ramo, além de também ser muito mal entendida, acredito eu, nos seus aspectos. O livro da A Chave da Teosofia é o último livro que ela escreveu, então aqui ela resume bem o pensamento que ela estava querendo propor com as suas ideias. E também é uma base que eu posso falar um pouco do que eu aprendi aí durante esse meu processo alquímico da minha jornada do herói. E o que eu aprendi. Então, é um livro fantástico, né? Eu gosto muito dele. Eu espero que vocês... Quer dizer, eu não sei se eu gosto do livro, porque é a primeira vez que eu tô lendo. Eu tô lendo junto com vocês. Eu não li antes, então não sei o que me espera, não sei o que espera para nós. Mas até agora eu tô gostando muito, eu tô achando tudo muito interessante. E eu espero que vocês gostem também. Então, eu vou colocar aqui a vinheta para a gente poder começar o nosso tema. Então, só um momento que eu tô deixando de ser amadora. Então, vamos lá. Aê, legal. Então, gente, quando vocês forem fazer vídeos para a internet, coloca o áudio bem alto, porque daí a pessoa pode regular. Às vezes eu vou escutar uns vídeos que o áudio tá tão baixinho. Coloca o áudio alto e aí depois a pessoa se lasca, né? Ah! Chama atenção, chama atenção. Bem, enfim. Eu vou ler aqui rapidinho o livro, eu acho que vão vir aqui no quarto rapidinho, peraí. Pronto, agora sim. O pessoal acabou de chegar, né? Então, é isso aí, vamos lá. Aí hoje a gente vai falar sobre diferença entre... Quer ver? Ó, a gente vai falar sobre
as diferenças entre a teosofia e o ocultismo, tá? Então, é a diferença entre a teosofia e o ocultismo. Vamos ver o que a Helena Blavatsky está comentando aqui. Vamos lá. Então, teosofia e ocultismos. Vamos lá, então, vamos começar aqui. Enquanto isso, eu vou colocar o negócio aqui, peraí. Olha lá, consegui, ó. Aê, muito bem. E... Da outra vez eu não coloquei, eu esqueci, né? Na verdade, eu deixei com chroma key, esqueci. Então tá bom. Vamos lá. Teosofia e ocultismo. Então, aí é um conjunto de perguntas e respostas, né? Uma entrevista. Aí a gente está nesse esquema aqui. Diferenças entre teosofia e ocultismo. Pergunta: teosofia e ocultismo são idênticos? De maneira nenhuma. Um homem pode ser muito bom teosófo dentro ou fora da sociedade, sem ser, de qualquer maneira, ocultista. Mas ninguém pode ser um verdadeiro ocultista sem ser teosófo, em toda a extensão do termo. De outra maneira, não será mais do que um mago negro, consciente ou inconsciente. O que quer dizer com isto? Já disse que um teosófo verdadeiro deve pôr em prática o ideal moral mais elevado. Deve esforçar-se em reconhecer sua unidade com a humanidade inteira e trabalhar incessantemente para os demais. Pois bem, se um ocultista não desempenha desta forma sua missão, o fará de maneira egoísta, em seu benefício pessoal, e se adquiriu maiores poderes práticos que os demais homens, comumente, exatamente por esse motivo, converte-se em inimigo do mundo e dos que os rodeiam, muito mais terrível que um simples moral. Então, interessante isso aqui, muito interessante. Pergunta: então o ocultista é um homem que possui maior poder que os outros? Resposta: muito maior. Se o ocultista prático é realmente instruído e não se contenta em sê-lo apenas de nome. Não são as ciências ocultas, aquelas ciências imaginárias da Idade Média que tratavam da suposta ação ou influência de qualidades ocultas ou poderes sobrenaturais como a alquimia, a magia, a necromancia e a astrologia? Conforme as descrevem as enciclopédias, porque são ciências reais, verdadeiras e muito perigosas. Ensinam a força e influências secretas das coisas da natureza, desenvolvendo e cultivando os poderes ocultos, latentes no homem, dando-lhe enormes vantagens sobre os mortais mais ignorantes. Bom exemplo disso é o hipnotismo. Hoje em dia, tão comum e objeto de indagação científicas. Então, desde a época dela, o hipnotismo era muito famoso, né? E preparou o caminho do mesmerismo. Então, o hipnotismo caminhou para o mesmerismo, né? Tem a fascinação, a sedução. São técnicas mesmerismas, né? Então, tipo, colocar a pessoa em hipnose através do olhar. Ela fica olhando assim, aí diz que consegue mexer a pupila, sabe? Do olho, e aí por a pessoa ficar olhando para o próprio olho, dá um negócio e a pessoa desmaia. Esse é o mesmerismo, né? Que é o magnetismo animal. Mas não sei se é verdade, né? Eu acho que não sei. Quer dizer, tem os vídeos aí. Um curso de mesmerismo, que é a fascinação, né? O curso de fascinação, custam 6.000 paus de réis. Atualmente, o hipnotizador experiente, com seu poder, pode fazer quase tudo o que lhe ocorrer, desde obrigar a um homem a se tornar bobo inconscientemente, até induzi-lo a cometer um crime. Às vezes, para vocês verem o perigo da hipnose, né? Às vezes, até por meio de algum cúmplice do hipnotizador e em benefício deste.
não é um terrível poder se entregue em mãos de pessoas sem escrúpulos? E, sem dúvida, este não é mais do que um dos menores ramos do ocultismo? Pergunta. Mas magia e feitiçaria e todas essas ciências ocultas não são consideradas pelas pessoas mais cultas e ilustradas como restos de antiga ignorância e superstição? Peraí, deixa eu ver aqui rapidinho. E agora, será que é superstição e ignorância? Resposta. Esta observação mistura vários pontos de vista num só golpe. Os mais cultos e ilustrados também consideram o cristianismo e todas as demais religiões como restos de ignorância e superstição. As pessoas agora começam a crer no hipnotismo, e alguns, até entre os mais cultos, na teosofia e nos fenômenos. Mas quem, exceto os pregadores e os fanáticos cegos, se atreverá a confessar sua crença nos milagres bíblicos? Aqui é onde nasce a diferença. Existem teósofos muito bons e puros, que podem crer nos milagres sobrenaturais, inclusive os divinos, mas nenhum ocultista acreditará neles. O ocultista pratica a teosofia científica, baseada no conhecimento exato dos trabalhos e segredos da natureza, enquanto que o teosófo, que pratica os poderes chamados anormais, sem a luz do ocultismo, tenderá simplesmente a uma forma perigosa de mediunismo. Porque, ainda que professe a teosofia e seu mais elevado código de ética, trabalha às escuras, apoiado em fé sincera, mas cega. Qualquer teosófo ou espírita que intente cultivar um dos ramos da ciência oculta, como o hipnotismo, o mesmerismo ou os segredos para produzir os fenômenos físicos, sem o conhecimento da rationate filosófica desses poderes, rationale deve ser algum processo alquímico, tá? Porque o nome parece alquímico. Deve ser alguma coisa de cortar, quebrar, alguma coisa assim. Rationale filosófica desses poderes. É como uma nave sem timoneiro, em meio ao oceano embravecido. Diferenças, né? Agora a gente vai entre... então, a diferença do ocultismo para a teosofia, pelo que eu estou entendendo aqui no ponto de vista dela, é que a teosofia ela dá um sentido humano para as coisas, né? Um sentido existencialista coletivo, enquanto o ocultismo se propõe a transformar a realidade da pessoa, né? Do ocultista lá. Então, por exemplo, ele vai fazer rituais para enriquecer, ele vai fazer rituais para se engrandecer, para ter o seu ego satisfeito, né? Enquanto o teosófo ele vai estar preocupado na humanidade, em cuidar das coisas humanas. Então, naquela época, né, o fenômeno do hipnotismo era muito comum. Tem umas coisas, né, que antigamente na Inglaterra, a gente vê até nos filmes acontecer, que eles eram tão bons, os ilusionistas, né? Que também trabalhava com hipnose, geralmente, que ele ia na rua. Aí ele, você poderia me falar as horas? Daí a pessoa pegava, olhava o relógio, tá a hora dele, nossa, que legal esse seu brinco, nossa, como que é bonito o dia, e não sei o que, ele ia fazendo uns esquemas até conseguir roubar a carteira do outro. Mas ele mexia tanto com o cérebro da pessoa, né, e era tão assim dinâmico, que a pessoa ela não percebia que ela estava... Aí tem um vídeo na internet muito legal de um cara que é ilusionista e ele mostra como que eles roubavam as pessoas, né? E como os iluministas conseguiam pegar carteira sem a pessoa ver, até às vezes relógio, colar, né? Tudo nesse esquema de mexer com a memória, mexer com as perspectivas da pessoa, assim, sabe? Dos não sei, assim, do olhar, sabe, dela. Então, é muito interessante. Ele pega... A pessoa fica até impressionada, porque ele consegue pegar até a blusa da pessoa sem a pessoa ver. Então,
Naquela época era muito comum utilizar do ilusionismo, da hipnose, para enganar e para roubar pessoas, né? Até hoje, na verdade, é assim. Mas naquela época eu acho que era um fenômeno. Imagina, não tinha internet, não tinha televisão, né? O que eles tinham era algumas peças de teatro, algumas coisas assim, e os livros e os jornais, mas não tinha tanta mídia que nem a gente tem hoje, né? Então era um fenômeno novo. Tanto que, por exemplo, Tesla, quando ele fazia os experimentos dele, ele construía um show para as pessoas verem os raios passando de um lugar para o outro, porque máquinas era uma coisa atrativa, né? Era interessante. Hoje a gente não tem muito acesso assim a coisas do gênero, mas na época era muito comum. Então, acho que é isso que ela está querendo dizer da diferença do ocultismo para a teosofia. Então, se uma pessoa é teosofa e ela é ocultista, então geralmente ela abandona o ocultismo por causa de entender essa questão da evolução humana, do humanismo, né? E agora, se a pessoa ela só é ocultista, para ela cair na maldade das coisas é maior, porque por exemplo, Aleister Crowley, Salomão, porque não tem o poder da humanidade em si, né? Então, seria mais ou menos assim. E ela também diz, né, que o ocultismo não vai acreditar tanto em milagres, porque o ocultista ele acredita que tem práticas e técnicas de você fazer a realidade acontecer dentro dos processos naturais, né, e dos esquemas. Então, para eles, digamos, não tem essa interferência de Deus na vida das pessoas, como os milagres. Eu acho que é isso que ela quis também dizer. Diferenças entre a teosofia e o espiritismo. Pergunta: vocês não acreditam no espiritismo? Resposta: se você. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui rapidinho, né? Lu, bom dia, Lu, minha querida. Apareceu aqui? Apareceu, Eva. Muito obrigada por estar participando. E a Lu é ateia e mesmo assim ela me acompanha e eu acho isso lindo. Muito obrigada, Lu. Então, e eu também sou ateia também, é isso aí. Ateia espiritualista. Eu acho demais isso. Então vamos lá, né? Se você entende por espiritismo, a explicação que os espíritas dão a alguns fenômenos anormais. Declaro decididamente que não. Então vamos lá. Se você entende por espiritismo a explicação que os espíritas dão a alguns fenômenos anormais, então declaro decididamente que não, que teosofia e espiritismo têm diferenças. Eles sustentam que todas essas manifestações são produzidas pelos espíritos dos mortos, geralmente seus parentes, que, segundo dizem, voltam à Terra para se comunicar com aqueles a quem estão unidos por afeto. Negamos isso de forma absoluta. Afirmamos que os espíritos dos mortos não podem voltar à Terra, salvo em casos raros e excepcionais, dos quais falarei mais adiante. Nem tampouco se comunicam com os homens, exceto por meios inteiramente subjetivos. O que aparece objetivamente é tão somente o fantasma do homem ex-físico. Mas cremos decididamente no espiritismo psíquico, ou melhor dizendo, espiritual. Eita, agora ficou difícil de entender, não vou conseguir explicar. Vamos ter que decorrer, vamos lá. Negam também os fenômenos? Por certo que não, salvo em casos de engano consciente. Pergunta: então como os explicam? Então ela acredita que os fenômenos acontecem, ela só não acredita em como que esses fenômenos acontecem. Qual é a causa dos fenômenos sobrenaturais nesse aspecto, né? Então, como os explicam? Bem, de muitas maneiras. As causas de tais manifestações não são tão simples como creem os espíritas. Antes de tudo, o Deus ex-machina das chamadas materializações é geralmente o corpo astral ou duplo do médium ou de outra pessoa presente. Também é esse corpo astral o protetor ou força ativa nas manifestações descritas sobre pedras, como as de Deverport. Não sei do que se trata.
Pergunta: foi dito geralmente o que é então que produz o restante? Resposta: depende da natureza das manifestações. Às vezes são restos astrais, as cascas camolóquicas das personalidades que foram, e outras os elementos espírito é uma palavra de múltiplo significado. Na realidade, ignoro o que entendem os espíritas por esse termo, mas o que pretendem, segundo entendo, é que os fenômenos físicos são produzidos pelo ego que se reencarna, pela individualidade espiritual e imortal. Refutamos inteiramente essa hipótese. A individualidade consciente dos mortos não pode se materializar, nem abandonar mosquitinho, nem abandonar. Peraí. Cadê? Ai, nem abandonar o quê? O quê? Ai, meu Deus. A individualidade consciente dos mortos não pode se materializar nem abandonar sua própria esfera mental defacânica para voltar ao plano de objetividade terrestre. Então, o que ela está querendo dizer é que os mortos, né, os espíritos, não podem, na crença dela, né, da teosofia, não podem voltar, né? Então, eles não podem voltar. Então, o que acontece é que é isso, eles não podem voltar. E aí esses fenômenos que acontecem, tem uma teoria que diz, muito interessante, que os ambientes, eles possuem memória. Vocês já ouviram falar disso? Os arqueólogos dizem e tudo mais. Arqueólogos não, né? Pessoas assim, eu não sei quem diz. Eu sei que dizem que os ambientes têm memória. Então, às vezes, a gente vê alguns contos que a pessoa fala que estava parada, assim, numa praça, e de repente ela viu um monte de cavaleiros passando com cavalos, gritando palavras em latim, e correndo e desaparece. Por quê? Porque a memória do ambiente se revela, assim, meio que materializando, sabe? É como se o planeta Terra tivesse uma memória e que às vezes essa memória escapa. É muito interessante essa visão. Então, o que ela está querendo dizer é que a maior parte dos fenômenos feitos pelo que a gente vê, né, o espírito falando, na verdade é a própria pessoa criando essa realidade de que o espírito fala ao ponto de até materializar, talvez, né? Então, se a pessoa ela tá lá e aí o tabuleiro fala uma coisa, pode ser até que o tabuleiro de Euíge lá fale, mas na verdade é a pessoa que está produzindo aquilo. Mas não assim de uma forma mecânica, de uma forma de fato sobrenatural, entende o que eu quero dizer? É sobrenatural, mas é a própria pessoa criando. Sabe o que eu tô querendo dizer? Enfim, eu acho que é isso, né? Sem dúvida, muitas comunicações recebidas de espíritos revelam não só inteligência como conhecimento de fatos ignorados pelo médium, e algumas vezes até jatos que não estão conscientemente presentes no espírito do investigador ou de qualquer outro componente da reunião. Essa era a pergunta, tá? A resposta: isto não prova que a inteligência e o conhecimento mencionados pertençam a espíritos ou emanem das almas desencarnadas. Existiram sonâmbulos que compuseram músicas, poesia e resolveram problemas matemáticos durante seu período de êxtase, sem nunca terem tido conhecimento de música nem de matemática. Esses fenômenos são estranhos, né? Outros respondiam inteligentemente às perguntas que lhe faziam, e em vários casos até falavam idiomas como o hebreu ou o latim, que desconheciam totalmente em estado de vigília, e tudo isto enquanto estavam profundamente adormecidos. Você acha que esses fenômenos eram produzidos por espíritos? E aí, vocês acham que foi por espíritos? Então, aqui é muito interessante porque realmente, né, tem esses fenômenos e às vezes é bem confuso. Tem um vídeo do Marco de Lazzoli, né? Eu gosto muito dele, é o hipnólogo,
E eu aprendi muito hipnose com ele. E ele tem uma coisa muito científica dentro dele em si, né? E eu gosto muito do De La Zolle por causa disso. E tem um vídeo dele que ele fez com uma moça, uma regressão de hipnose, e ela começou a falar em hebraico antigo. Tipo, de uma forma extremamente assim. Ela é porque assim, a hipnose acredita que a pessoa cria o próprio personagem, né? Não é? Ela fala assim, vamos voltar para a vida passada. Daí você imagina a sua última vida passada, não sei. Aí a pessoa vai imaginar, vai criar um personagem e aí ela vai falar da vida passada. Agora, ele foi tão longe com ela que ela foi e começou a falar em latim, em hebraico. Como que isso é possível? Entende? Imagina que ela estudava hebraico e, além de tudo, falar hebraico antigo com fluência é uma coisa difícil até para quem estuda. Então, e ela não tinha estudos. Aí ele mesmo falou, olha, gente, tem coisas que eu não consigo explicar. Sinceramente, tem coisas que eu mesma não consigo explicar. Então, assim, é bem realmente interessante a mente humana e a memória humana, né, do DNA, se tá ali no nosso DNA, como que isso, né, o Mozart, com 3 anos de idade, já compunha, né? Então imagina, 3 anos de idade, que a gente às vezes não sabe nem escrever, às vezes não sabe nem falar direito ainda, e ele já estava fazendo composições musicais. Tem coisas que realmente da mente humana não dá para saber, né? Aí ela tá querendo dizer que essas pessoas que dormem e ficam sonâmbulas e acabam escrevendo músicas e tudo mais, será que é verdade ou é mentira? Né? Será que é mito ou essas pessoas existem mesmo, né? A gente vê coisas incríveis realmente da mente humana. Mas aí, será que é espírito ou será que não? Será que a pessoa estava canalizando? Canalizando não, né? Sei lá. Então, como se explica? Afirmamos que se chama divina, afirmamos que se a chama divina no homem é uma e idêntica em sua essência com o espírito universal, nosso eu espiritual é praticamente consciente, mas por seus impedimentos da matéria não pode manifestar seu saber. Quanto mais desaparecem esses impedimentos, isto é, quanto mais se paralisa o corpo físico no que se refere à sua atividade e consciências próprias e independentes, como nos estados de sono profundo, êxtase ou mesmo de enfermidade, mais profundamente poderá se manifestar o eu interior neste plano. Essa é nossa explicação sobre esses fenômenos de uma ordem elevada, verdadeiramente assombrosa, nos quais se mostra uma inteligência e um saber inegáveis, enquanto as manifestações de ordem inferior, como os fenômenos físicos, a vulgaridades e conversas do já mencionado espírito, necessariamente para explicar somente nossas mais importantes doutrinas com relação a esse ponto. De mais tempo e espaço do que podemos agora dedicar ao assunto. Não pretendemos intervir nas crenças dos espíritas, nem nas demais crenças. O ônus probandi deve recair nos que creem nos espíritos. E atualmente, tanto os dirigentes como os mais inteligentes instruídos entre os espíritas, se bem que ainda convencidos de que as manifestações de ordem mais elevada têm por causa as almas desencarnadas. São os primeiros a confessar que nem todos os fenômenos são produzidos por espíritos. Gradualmente chegarão a reconhecer a verdade inteira, mas enquanto isso, não temos o direito nem o desejo de convencê-los à nossa opinião. Tanto mais quando acreditamos que nos casos de manifestações puramente psíquicas e espiritual, a comunicação mútua do espírito do homem vivente com o de personalidades desencarnadas. Então, assim, gente, tem um conto do budista que é assim: Buda, ele era apaixonado. Não, Buda conheceu uma mulher, né? E aí, essa menina e o Buda se tornaram grandes amigos. Isso ele já estava no caminho da jornada dele espiritual.
E ele já estava ajudando as pessoas, conversando com as pessoas sobre espiritualidade, né? Já estava no caminho. E aí, essa moça se apaixonou por ele. E ele também se apaixonou por ela, né? Ele gostava muito dela. Só que como a missão dele era espiritual, ele não conseguia dar a atenção que ela queria, porque ela queria casar, né? Queria estar com ele, queria namorar, e ele estava muito em volta das questões filosóficas da vida e tudo mais. Então ele não conseguia dar para ela o que ele queria. Mas eles eram muito amigos, muito amantes. E aí o que aconteceu? Ela ficou doente, eu acho. Ela adoeceu, né? O mosquitinho quer que eu tiro ele. Aí ela adoeceu, e aí o que acontece? Ela pegou, e aí ela morreu. E ele, né, para ajudar a família, todo mundo e tudo mais, o que ele fez? Ele entrou em estado de gnose, de meditação, e ele conseguiu ir até a fonte divina criadora. Na fonte divina criadora, ele chegou e estava tipo assim, no nada. Era o ego dele no nada, completamente escuro. E aí ele disse, divindades, né, consciência única, Deus, se você está me ouvindo, me ajuda, que eu quero fazer a moça ressuscitar, né? Ela é uma pessoa muito boa, não sei o quê. Aí Deus diz, escolha qualquer alma que você quiser aqui, que vai servir. Né? Então, aí ele olha e ele vê que tem um monte de almas falando, um monte de vozes ao redor dele, e aí Deus diz, escolhe qualquer uma dessas e coloca no corpo dela que vai servir. Algo assim. E aí ele pega qualquer uma e joga, e aí ela ressuscita. Né? O que estava querendo dizer com essa, né? É a metáfora, né? A metáfora. O que estava querendo dizer? Que no plano astral, que o plano do todo, né? Tudo é a mesma coisa. Agora, quando se manifesta no corpo, então o que nós somos? O que é o ego? O ego é o nosso corpo. A Ari é essa. Tudo, ó, todo mundo tem mão, todo mundo tem olhos, todo mundo tem boca, né? Assim, falando de forma geral, tem dentes, tem língua, mas o que faz eu ser um ser humano diferente do outro? É o meu DNA, é as minhas particularidades, é a história do meu corpo, né? E as memórias do meu corpo. Então, é isso que mais ou menos, por isso que o budismo é considerado uma filosofia materialista, né? Porque por causa dessa parte psicológica que então é mais ou menos, eu acho que ela está querendo dizer assim. Então, no plano astral, no plano de Deus ou do sobrenatural, tudo não se manifesta no material. O que se manifesta no material é a nossa criatividade. Daí a nossa criatividade pode produzir um espírito na parede, pode produzir, não sei, folhas, sei lá, não sei, pode produzir a realidade, né? Então acho que é mais ou menos por esse caminho que ela estava querendo ir. Quer dizer que rebatem a filosofia do espiritismo em totum. Se por filosofia compreende-se indefinidas e desforma as teorias, na verdade a rebatemos, mas na realidade eles não possuem filosofia alguma. Isto é dito pelos seus melhores, mais intelectuais e ardentes defensores. Ninguém negará, nem pode negar, com exceção de algum materialista cego de escola de Husserl, sua fundamental e incontestável verdade, isto é, que os fenômenos se manifestam pelos médios, dirigidos por forças invisíveis e inteligentes. Com relação à sua filosofia, prefiro ler o que diz o inteligente editor de Light, Luz, o defensor mais ardente e culto com que os espíritas contam. Aqui está o que escreveu M.A. Oxon, um dos mais cotados espíritas filosóficos no que se refere à falta de organização e cego fanatismo. Então vamos lá, citação. Este ponto merece ser considerado seriamente, pois a importância e gravidade do momento é vital. Possuímos uma experiência e um conhecimento fora dos quais qualquer outro
conhecimento resulta comparativamente insignificante. O espírita comum se irrita se alguém se atreve a refutar seu indubitável conhecimento do futuro e sua absoluta certeza com relação à vida vindoura. Enquanto outros homens uniram suas débeis mãos que tateiam no sombrio e secreto futuro, ele marcha audazmente como quem possui um mapa e não tem dúvida no caminho, enquanto a outros bastou uma piedosa aspiração ou de contentarem com uma fé hereditária. Ele se vangloria de saber o que os outros só creem e de que, com seus vastos conhecimentos, pode suprir o deficiente das crenças que hoje agonizam, baseadas somente na esperança. É arrogante em seus procedimentos com relação às esperanças mais caras e prediletas do homem. Parece dizer: vocês esperam naquilo que eu posso demonstrar, aceitaram uma crença tradicional em tudo aquilo que posso provar experimentalmente de acordo com o mais estrito método científico. Estão caindo as antigas crenças, separam-se delas, pois contém tanto erro quanto verdade. Só sendo construídos sobre o alicerce do fato demonstrado, pode o edifício ter a solidez e estabilidade necessárias. Todos os antigos cultos se desmoronam, fujam deles para que não sejam esmagados na queda. Eita, ele deu um sermão nos espíritas aqui, né? Foi um sermão neles aqui. Olha, eu não sei, é porque ele tá falando... É porque, assim, realmente, os homens brancos, às vezes, são meio arrogantes, né? Então, eles têm os espíritas aí que não aceitavam, por exemplo, tradições mais... né? Aí não sei, né? Eu não sei, eu acho que assim, o mais legal de pensar é que tem vários planos astrais, né? E aí a quarta dimensão é onde estão os espíritos e que às vezes eles falam com a gente sim, uai. Que as pessoas estão vivas, estão lá, uai. Sei lá, eu defendendo os espíritos. Quando alguém se encontra frente a frente com uma pessoa semelhante, o que acontece? Algo muito curioso e pouco agradável. Está tão seguro do terreno que pisa que não se importa de segurar-se da interpretação dos demais sobre seus assuntos. A sabedoria dos séculos cuidou de dar a explicação do que com razão considera como provado. Mas ele não... Eu lembrei de uma pessoa muito amiga que faleceu um tempo atrás e era espírita. Um homem muito legal. Eu lembrei dele, não sei porquê. Nem está de completo acordo com seus irmãos espíritas. Príncipe era o apelido dele. Nem está de completo acordo com seus irmãos espíritas. Parece a história da velha escocesa que formou uma igreja junto com seu marido. Tinham certas chaves para o céu, ou melhor, ela as guardava, pois não tinha muita confiança em Diogo. O mesmo sucede com as seitas espíritas, divididas e subdivididas até o infinito, e cujos indivíduos não estão muito seguros uns dos outros. Além disso, a experiência coletiva da humanidade é unânime, em que a união é a força e a desunião a origem da debilidade e dos fracassos. Nossa, é muito exagerado. Um punhado de homens instruídos e disciplinados converte-se num exército e cada homem vale por 100 indisciplinados que lhe façam frente. Em cada divisão do trabalho humano, a organização é sinônimo de êxito. Tá vendo? Por isso que eu sou muito organizada. É por isso que eu sou organizada. Para ter êxito. De economia de tempo e trabalho, de benefício e desenvolvimento. A falta de método e planejamento, eu fiquei 8 anos planejando, então vocês viram que eu estou interessada. O trabalho inconstante, a energia, a falta de método e planejamento, o trabalho inconstante, a energia vacilante e o esforço indisciplinado conduzem ao completo fracasso. A voz dos séculos testemunha a verdade. O espírito aceita... O espírito aceita o quê?
O espírito aceita a sentença e age em consequência? Certamente não. Rebela-se contra a organização. Cada um é lei para si mesmo e espinho para seus vizinhos. Sabia que no Brasil eu queria que tivesse a interrogação antes da pergunta? Eu queria que fosse que nem é espanhol, né? Que tem a interrogação no começo e a interrogação no final. Gente que é da escola aí de letras, por favor, coloca isso no nosso vocabulário como regra, sabe, de escrita, colocar a interrogação antes e depois da pergunta, que às vezes eu tô lendo, aí eu tô achando que é uma afirmação, chega no final é uma pergunta, ai que caramba, então eu acho que a gente tá falhando nisso aí, hein? Olha lá, vamos colocar a interrogação antes e depois. Bem, vamos lá. Pergunta. Então, o que ele está querendo dizer, basicamente, aqui... Gente, quando está no campo da crença, não tem nem como ninguém responder se é um espírito que falou, se é a própria pessoa que disse, né? Ou se é a própria pessoa que inventou, né? Os ateus vão sempre falar que é a própria pessoa que fez, né? Mas assim, no campo da crença, não tem como falar se foi um espírito que falou, se foi carta psicografada ou não, se foi o próprio Deus ou não, entende o que eu quero dizer? Então aqui ele está querendo dizer que a desunião dos espíritas naquela época estava fazendo com que as pessoas não tivessem segurança uma nas outras no que uma e outra estava falando, né? Então afirmar que aquela psicografia foi realmente do fulano de tal é difícil. E sinceramente, hoje com o Spirit Box, né? É tão legal o Spirit Box, não é? É demais, eu adoro. Mas também não dá pra saber, né? Se aquele... Eu acho que tem alguma coisa sobrenatural acontecendo com o Spirit Box, isso eu não nego. Mas saber se foi um espírito, se foi um demônio, se foi a criação da própria cabeça, a imaginação da pessoa que mexeu com os ponteiros lá, né? Não dá pra saber, né? Então é algo que fica aí no sobrenatural para nós. Pergunta. Segundo eu havia entendido, a sociedade teosófica foi fundada para matar o espiritismo e a crença na individualidade futura do homem. Então, ele disse isso, né? Eita, poxa, tá revoltado aqui. Você está equivocado. Todas as nossas crenças estão justamente baseadas nessa individualidade mortal, mas como tantos outros. Você confunde a personalidade com a individualidade. Os psicólogos ocidentais parecem não ter estabelecido distinção alguma entre ambas. E é precisamente essa diferença que dá a chave para a inteligência da filosofia oriental, e é a causa fundamental da divergência que existe entre as doutrinas teosóficas e espírita, mesmo tendo que enfrentar uma maior hostilidade dos espíritas contra nós. Devo declarar aqui que a teosofia é o verdadeiro e puro espiritismo, mesmo que a imitação moderna deste nome, como a praticam atualmente as massas, é sensivelmente um materialismo transcendental. Então, ela não quer destruir o espiritismo e o pessoal estava achando que ela queria fazer isso na época, né? Então eu lembrei de uma coisa. Tem umas cartas psicografadas na internet que são tão lindas. Vocês já viram? Nossa, tem uma que a moça, ela... Calma, mosquinha, eu já vou te soltar. Tem uma moça que ela... tem uma carta psicografada de uma mulher, uma menina que morreu num acidente de moto. E ela era lésbica. E ela tinha uma namorada. Ai, que lindas. E a carta é tão emocionante que toda vez que eu assisto o vídeo do YouTube, coloca lá assim, carta psicografada lésbica. Alguma coisa assim, vai aparecer. Aí é tão emocionante a carta, tão linda, tão cheia de detalhes, que você chora, não tem como. É muito lindo, é muito lindo. Então, assim, sinceramente, se for pela crença que o espiritual existe, com certeza foi ela falando para a pessoa mesmo. Então, eu acho que tem várias camadas espirituais aí, e assim que eu penso, né?
explique mais claramente sua ideia. O que quero dizer é que, apesar da nossa doutrina insistirem na identidade do espírito e da matéria, e mesmo dizendo que o espírito é matéria potencial e a matéria é simplesmente espírito cristalizado, como por exemplo o gelo é vapor solidificado, então, lembra que naquela época eles estavam tentando cientificar o espírito, né? Tentando mostrar que o espírito também fazia, de certa forma, parte da matéria, tá? E isso não tem problema nenhum, faz parte da ciência, né? Tentar explicar um fenômeno e aí dar valor material. A questão é que não foi se provado. Né? Uma pesquisa científica que quer provar o sobrenatural não é uma pseudociência. Pseudociência é se durante o método científico a pessoa mentir sobre os resultados, entende? Então, por exemplo, eu posso chegar para vocês lá na faculdade e falar, gente, eu vou fazer uma pesquisa científica para provar que o espírito existe. Isso é nobre, só que conforme eu vou fazendo as experiências, utilizando o método científico, né, e o método científico não se provar, né, não se provar firme, o que acontece? Aí tem que ser sincero, olha, eu comecei querendo provar que o espírito existe, mas conforme fui fazendo o método científico, percebi que não tem como provar a existência do espírito, entende? Isso é uma pesquisa maravilhosa, né? Mas agora, aí a pessoa, não, eu forço a pesquisa, forço a acreditar que aí é o erro, né? Aí é que não pode. Então, é mais ou menos isso. O que quero dizer é que, apesar de nossas doutrinas insistirem na identidade do espírito da matéria, e mesmo dizendo que o espírito é matéria potencial, e a matéria é simplesmente espírito cristalizado, como por exemplo o gelo é vapor solidificado, sem dúvida, como a condição original e eterna de tudo não é espírito, senão meta-espírito, a matéria visível e sólida é simplesmente sua manifestação periódica. Por chamá-lo assim, sustentamos que o termo espírito só se pode aplicar à verdadeira individualidade. Mas qual é a distinção entre essa verdadeira individualidade e o eu ou o ego de que todos temos consciência? Eu vou terminar de ler essa pergunta, tá, gente? Que tem muita gente me chamando aqui, então eu tenho que ver o que está acontecendo. Antes de responder, devo discorrer sobre o que você entende por eu ou ego. Isso é muito importante, porque muita gente da espiritualidade acha que tem que destruir o ego, enquanto outras pessoas acreditam que o ego é a parte egoísta do ser humano, né? Então, são coisas diferentes. Eu ou ego, vamos ver para ela como que ela distingue. Distinguimos entre o fato simples da consciência própria, o sentimento simples de que eu sou eu, e o pensamento complexo de que sou o Sr. Smith ou a Sra. Brown. Acreditando como acreditamos em uma série de nascimentos para o mesmo ego, ou reencarnação. Essa distinção é o eixo fundamental da ideia inteira. Sr. Smith, na realidade, significa uma longa série de experiências diárias, todas unidas pela continuação da memória, formando aquilo que o Sr. Smith chama de meu eu. Mas nenhuma dessas experiências é realmente o eu, ou o ego. Nem produz ao Sr. Smith a sensação de ser ele mesmo, pois esquece a maior parte de suas experiências diárias e produzem nele o sentimento de egoidade, unicamente enquanto duram. Portanto, nós, os teósofos, distinguimos entre esse conjunto de experiências que chamamos de falsa personalidade, por ser tão fugaz e finita, e aquele elemento do homem a que se deve o sentimento do eu sou eu. Para nós, é este eu sou eu a verdadeira individualidade, e sustentamos que este ego, ou individualidade, representa como o autor nos palcos muitos papéis na peça da vida. Consideramos cada nova vida na Terra do mesmo ego, como uma representação diferente no cenário de um teatro. Aparece uma nota como Macbeth, na seguinte como Júlio César, depois será Romeu. Peraí.
Aparece uma noite como ego, como uma representação diferente no cenário de um teatro. Tá. Ah, tá. Próxima, Hamlet ou o Rei Lear. E assim sucessivamente, até que tenha completado o ciclo de encarnações. O ego começa a sua peregrinação de vida em papéis bem secundários, como de um aspecto, um Ariel ou um duende. Logo, representa um papel de coadjuvante. É um soldado, um criado, um cantor no coro. Depois ascende a papéis falados. Desempenha alternadamente papéis principais e outros insignificantes, até que finalmente despede-se da cena como Próspero o Mago. Bem, o que eu entendi assim da crença dela é que ela distingue assim, eu sou eu, essa experiência da área agora. Só que aí o ego é o papel que cada vida vai trazer. Então eu sou a professora Ari, aí na próxima vida eu sou a rainha Ari, aí da próxima vida eu vou ser... Entende? Eu acho que é isso que ela quis dizer. Bem, numa distinção mais psicológica e filosófica, na minha concepção, seria assim, o eu sou quem eu quero ser, né? Então eu descubro quem eu sou. Então, eu, Ari, quero ser uma pessoa amiga, legal, que constrói, pesquisadora, que faz parte da construção da humanidade, né? E quero que a minha inteligência seja uma ferramenta de construção, de melhora de vida para as pessoas. Então, essa sou eu, a minha selfie. Eu estou construindo essa selfie que eu acredito ser eu. Né? Eu construo minha personalidade dentro desses aspectos diários da minha vida. Isso eu até concordo com ela, né? Mas é o eu interior, é quando eu descubro o meu eu interior através do autoconhecimento e quem eu quero passar para as pessoas, né? Jim Winchester, Sobrenatural, boa tarde! Boa tarde, estamos acabando aqui essa última leitura da Teosofia. Seja bem-vindo ao canal Espiritualidade Anarquista. Então, esse é o eu. Eu é quem eu descubro ser, quem eu quero mostrar para as pessoas e como eu quero ser vista, né, pelas pessoas. Agora, o ego é o corpo. Não sei se o ego vai ter várias personalidades durante as vidas e encarnações, mas o ego é o próprio corpo. E as limitações... Por exemplo, se eu desenhar um bonequinho de palito aqui... Desenhar um bonequinho de palito, eu estou construindo um ego do bonequinho de palito, entende? E aí, é isso que é o nosso ego. O ego é o nosso corpo, é essa matéria aqui, ó. E aí, dentro do ego tem o que? As memórias que o corpo passou. Então, as brigas que eu já tive, as resoluções, as experiências de amor, de dor e de tudo mais que a minha história foi construindo. Então, o meu ego é um conjunto de matérias que somente eu posso entender. Né? Cada um tem o seu ego, cada um tem o seu corpo, cada um tem a sua história, né? Cada um tem o seu DNA, a sua digital. Então isso aqui é o ego é o corpo. E aí o id é o corpo físico e os desejos que o corpo físico quer, enquanto o superego é a moral do ego, né? Aquilo que o ego se diz coerente, correto e tudo mais, né? Que o Freud fala, superego. Então, aí é que tem o superego e o id, que é a parte mental lutando com a parte física. Ambos são os egos, né? Ambos formam um ego, certo? Que é o corpo, é a experiência do corpo. Ego é corpo, fica mais fácil para eu entender assim, né? Então, o eu é quem eu quero ser, quem eu quero mostrar, quem eu descobri que sou, agora e que descubro todos os dias. Agora, o ego é todo o conjunto do corpo, desde a parte física à parte mental. E para terminar, a última pergunta do livro, última pergunta. Entendo, mas foi dito que aquele verdadeiro ego... É a pergunta, tá? Entendo, mas foi dito que aquele verdadeiro ego não pode voltar à Terra imediatamente após a morte. Tem o ator a liberdade de voltar, se quiser, à cena onde desempenhou seus atos anteriores, se é que conservou o sentido de sua individualidade?
Simplesmente nego, porque um regresso semelhante à Terra seria incompatível com um estado qualquer de felicidade e bem-aventurança sem mescla depois da morte, conforme quero provar. Acreditamos que o homem sofre tantas e imerecidas penas e misérias durante sua vida por culpa dos demais com quem está relacionado ou por causa do ambiente que os rodeia, que seguramente tem direito a um descanso e uma tranquilidade perfeitos, senão a felicidade, antes de voltar a carregar novamente o peso da vida. Poderemos discutir este ponto em minuciosas mais para frente. Então ela não acredita em reencarnação no aspecto de ressuscitar, né? Ela não acredita de ressuscitar e não acredita que o espírito possa voltar e aí então se comunicar através de psicografia, através de tábuas de Odige, sabe? Essas coisas que os espíritas costumavam fazer, né? Então ela não acredita nas cartas psicografadas como sendo de entes queridos que já se foram, mas sim de uma criação tanto do psicográfico, tanto quanto da pessoa ali que está esperando a resposta do ente querido. Então ela acredita que isso são coisas que a pessoa está construindo, mesmo que de forma sobrenatural. Por exemplo, se eu pegar e fazer o meu copo de café levitar, entende? É a minha mente fazendo o copo levitar. É mais ou menos isso. O sobrenatural ainda existe, porque um copo levitar é uma coisa sobrenatural. Então, assim, o cara que está psicografando, não é que ele está construindo conscientemente a história que ele quer, não. Ele está manifestando, sim, uma experiência sobrenatural, mas que é ele que está criando como um co-criador inconsciente, por assim dizer. Então, mas como é que ele sabia que o fulano de tal que faleceu tinha uma arma escondida debaixo da cama? Né? Que às vezes acontece essas coisas, né? Porque ele tem a memória universal dentro de si. Então, quando ele vai psicografar, ele busca essa memória coletiva e aí então ele psicografa. É isso que eu estou entendendo que ela acredita. Não estou falando que eu acredito nisso e não estou falando que isso é a realidade. Eu estou falando que é isso que ela está explicando no livro da Teosofia sobre o que os teósofos pensam. Eu gosto de pensar que é o espírito, sim. Eu gosto de pensar que tem vários planos astrais e que em um desses, a quarta dimensão, tá os espíritos que já faleceram, que um dia eu vou ver minha avó de novo, que um dia vai acontecer essas coisas, entendeu? Que o espírito é eterno. Ela vai dizer que depois que morre, vai ficar um período de descanso e aí a felicidade. E que se o espírito, no mesmo ego, né, nesse mesmo corpo, aparecer de novo na Terra, para ele seria uma tristeza enorme, porque ele ainda vai estar nos dramas terrestres e não vai conseguir sentir o prazer da felicidade de estar no todo, né? Como se a gente mergulhasse de novo no todo e o todo nos acolhe, né? Nos abraça e aí depois que a gente sente toda essa felicidade, a gente se recupera e aí a gente reencarna de novo em um novo ego. Né? E aí a gente perde as memórias e continua uma nova caminhada. Então, e aí ela acredita que existe um processo de status sociais. Então, hoje você nasce pobre e faz coisas que não são tão famosas. Aí depois você morre, vem e entra num estado diferente. Você nasce rico e aí você experiencia a riqueza. E aí depois daí são vários egos, seriam os personagens. Diferente do que eu penso, que eu acho que o ego é o nosso corpo. Aqui não tem muita diferença, né? Vai só na parte da reencarnação. Então é mais ou menos isso. Eu agradeço a todos que participaram, assistiram até aqui. E aí então quinta-feira a gente volta. E o livro da Cartas aos Hebreus vai acabar. Então, semana que vem é a última parte da Carta dos Hebreus. E é isso aí, gente. Então, lembrando que terça-feira a gente fala de espiritualidade, quinta-feira a gente fala de política e sexta-feira a gente fala sobre o quê? A gente fala sobre sexo, liberdade do prazer, tá? Dignidade humana. Então é isso aí, muito obrigada e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Eita!
Hoje eu tô que tô.